Shalom, querido, Shabbat Shalom, 45º dia da contagem do Homer. E a gente vai continuar aqui falando, né, sobre o governo. Como eu já disse, né, é um assunto complicado de se falar. Por quê? Porque a igreja, ela foi treinada para não pensar. Me perdoem falar dessa forma, mas eu falo isso com muita propriedade, né? Sou cristã há 27 anos, quase 28 anos. E a gente foi doutrinado a não questionar, a não raciocinar, principalmente uma pregação, né? Aquilo que é pregado é lei. E isso vem de uma raiz, de uma cultura que não é bíblica, né? E eu não estou aqui ministrando acerca de ser pensador, não é isso. Mas eu estou trazendo a necessidade de sermos racionais, de sabermos filtrar, né? A Bíblia diz: retém o que é bom, de sabermos filtrar à luz da palavra aquilo que é, aquilo que não é, de caminharmos na verdade, e não na verdade do que A ou B falam, mas na verdade daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, queridos, é a nossa única bússola, é a nossa única regra de fé, é o nosso único manual de instrução, é o único, é a única regra que nos ilumina, que traz clareza, que nos traz verdade, que faz com que nós caminhemos em verdade, né? E hoje tem sido pregado muitos enganos. Por exemplo, né, esses dias se levantou aí um famoso aí para dizer que a Bíblia tem que ser, uma famosa na verdade, né? Para dizer que a Bíblia tem que ser reestruturada, reescrita, porque a Bíblia gera violência. Eu não sei que tipo de Bíblia essas pessoas estão lendo, mas a Bíblia que eu leio, ela gera violência, sim, contra o pecado, contra as atrocidades das trevas. A questão é que a maioria de nós cristãos nem contra isso estamos sendo violentos, porque nós temos vivido uma passividade, né? E a Bíblia diz que nós temos que ser pacíficos no que depender de nós, e daí nem sempre isso será possível, mas no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. E a gente tem confundido isso com passividade, com aceitar todas as coisas, com, eu não vou me meter, a opinião do A, do B ou do C, ele tem direito a pensar o que ele quiser, ele tem direito a se expressar. Verdade, queridos, mas nós também temos, né? Nós também precisamos ser seres racionais. E a Bíblia diz, queridos, em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura, da primeira letra de Gênesis à última letra de Apocalipse, toda ela é inspirada. E daí nós falamos, né, e escutamos, e às vezes até reproduzimos, que a Bíblia tem erros, porque foi escrita por homens. Queridos, deixa eu te falar, o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. O reino de Deus, a obra de Deus, continua hoje sendo feita por homens. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda. Veio do céu. É uma direção divina. E ela é proveitosa. Ela tem proveito para ensinar, para redaguir, que é corrigir perto, para corrigir e para instruir dentro da justiça. E tem até né, as pessoas têm usado algumas frases dizendo que o que assusta não é o grito dos incoerentes, né, mas é o silêncio daqueles que estão posicionados. E isso realmente tem sido muito sério. A igreja tem andado acuada, né, a igreja tem, como eu falei lá na semana sobre a igreja, ela tem tido muita coragem dentro
das quatro paredes, e eu não tô falando acerca de sairmos fazendo movimentos, não é nada disso, querido, eu tô falando de posicionamento e de sermos influenciadores do reino. Porque quando nós falamos de governo, nós estamos falando de exercer autoridade. E como eu disse ontem, né, exercer autoridade sobre as trevas. E não tem como exercer autoridade sobre as trevas dentro de um silêncio, dentro de um acuamento, dentro de quatro paredes. A gente acha que vai vencer como? Somente trancado e dando decretos? Isso tem peso, muito peso. Porém, queridos, nós precisamos despertar pessoas, fazerem as pessoas pensarem, raciocinarem. Porque tem sido lançado muito engano, muito encantamento. As trevas têm cegado o entendimento da igreja. E a Bíblia já previa isso. E daí você pode dizer assim, mas se a Bíblia já previa, então não tem o que fazer. Queridos, tem o que fazer. Eu já disse isso também, né? A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Tá, mas porque a Bíblia diz isso, você vai deixar o seu amor esfriar? Você vai ser aquele que será encontrado entre os frios? Você vai ser aqueles que será encontrado entre as virgens imprudentes, que não tinha azeite, que não tinha óleo, que a lamparina apagou e que foi tentar se levantar e não deu mais tempo? Porque quando voltou, a igreja atuante já tinha ido e a porta estava fechada. Então, sim, a Bíblia diz, mas isso não quer dizer que eu preciso ser isso. Porque se a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, quer dizer que vai ficar uma parte que não vai esfriar. E daí eu decido de que lado eu tô nesse posicionamento, queridos. Eu decido onde eu vou estar, onde eu vou atuar, né? E o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz. E Ele é o suficiente para me manter de pé, se eu estiver nele. Mas nós temos... Jesus, quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, né? E os discípulos chegam e falam, olha, Senhor, estão dizendo aí que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Daí Jesus fala assim, gente, para, eu não tô preocupado com o que os de fora estão falando. Vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a visão que vocês que estão aqui dentro têm a meu respeito? Queridos, olha isso. Lá fora estava frieza, corrupção, engano. E Jesus está dizendo, vocês. E daí Pedro se levanta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus, uau, Pedro, você entendeu. Você entendeu. E porque você entendeu, eu vou alinhar a sua identidade. Você é Pedro. E sobre esta verdade, sobre esta pedra, sobre esse fundamento que você acabou de falar, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. E daí Jesus, no decorrer da palavra, ele vai dando muitas chaves. Olha, o que se vocês tiverem unidade de 2 ou 3, vocês podem falar, vocês podem pedir, porque o que for ligado aqui na terra vai ser ligado no céu. E o que for desligado na terra vai ser desligado nos céus. Sobre vocês, para vocês, eu tenho toda a autoridade, eu dou essa autoridade a vocês. Então vocês podem ir, vocês podem pregar o evangelho, vocês podem expulsar demônios, ou vocês devem expulsar demônios, vocês devem falar novas línguas. Já falei sobre isso, né, nas ministrações passadas. Vocês devem ressuscitar mortos. Tragam vida para a terra, governem sob o meu cajado, sobre o meu cetro, sobre as chaves que eu estou entregando. Mas por que a igreja está coagida? A sua grande maioria, queridos, tem atuado numa grande omissão. Isso não é da minha conta, eu não vou me meter nisso, não. Eu não quero sofrer o dano, né? Então, eu não vou falar. E daí, olha o que diz em Tiago 4,17. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então aquele, querido, que conhece a palavra, que entende que a palavra toda é inspirada, e ele está vendo pessoas caminhando em trevas, e ele pode fazer o bem, ele pode trazer luz, ele pode ensinar, ele pode mostrar um outro caminho, e ele não faz, a Bíblia está dizendo, comete pecado. É lógico que esse versículo é muito mais amplo do que isso, mas hoje eu quero falar um pouquinho acerca de omissão. Eu posso ser uma direção na vida de alguém, mas por estar coagido, por estar com medo, por estar inseguro, eu prefiro não me meter, queridos. E isso não é algo de agora. Olha o que aconteceu, né? Na crucificação. Os 12 fugiram, só ficou João mesmo. E as mulheres que ficaram ali por perto da cruz. Os 70, porque Jesus tinha os 12 e tinha os 70, né? Os discípulos. Sabe Deus onde estava naquele momento. Só que daí, queridos, a gente está aqui, né? A gente está na contagem do Homer. Quinta-feira é Shavuot, né? É a festa de Pentecostes. E nós estamos aqui encerrando essa contagem do Homer. E parece, queridos, muitas vezes que nós estamos vivendo o tempo da crucificação. Por quê? Eu não vou dar minha cara a tapa. Olha o que estão fazendo com Jesus, vão fazer comigo também. E eu não quero sofrer isso. Eu não quero sofrer o dano do evangelho. Esse negócio de governar dá trabalho. É guerra. O inferno vai se levantar contra mim. Não quero isso. Eu quero ficar no meu comodismo. Eu quero ficar na minha zona de conforto, né? Se o Senhor quiser que eu fale com alguém, Ele manda aqui, né? Não é mais o id, eu vou porque eu estou em conquista, eu estou em movimento, eu estou em avanço. É agora sim, eu oro e espero. E Deus manda quem Ele tiver que mandar, né? A gente está invertendo os valores do que a Bíblia diz. Não é mais um povo posicionado pensando eu tenho que conquistar. É um povo recuado que acha que está fazendo muita coisa porque está orando dentro de 4 paredes, esperando que Deus envie para que daí ele vai ver se vai ter coragem e condições de fazer. Mas, queridos, presta atenção. Nós estamos celebrando, é um tempo de Pentecostes. Essa festa vai encerrar agora, na verdade, né? O dia da festa é agora, mas é o encerramento. Porque a festa das semanas começou quando nós começamos o Homer. E esses homens que estavam ao pé da cruz, com medo, inseguro, omisso, são os mesmos homens que morreram depois crucificados porque foram cheios do Espírito Santo. Porque foram cheios da alegria do céu. Porque foram cheios do poder. E daí eles se dispuseram a tudo. Não, agora eu estou disposto. Agora vamos fazer igual o Pedro, né? Me vira de ponta cabeça aqui porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor, mas eu sou digno de morrer por Ele. Né? O único que não morreu de uma forma trágica, entre aspas, né, foi João, que morreu na sua velhice, preso na ilha de Patmos. Todo o restante morreu apedrejado, morreu crucificado, morreu de formas terríveis aos nossos olhos. Mas eles estavam dispostos a tudo. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. E eles entenderam o seu lugar de governo, eles entenderam o seu lugar de avanço e eles foram. Daí você pode pensar assim, mas eles morreram. Sim, queridos, e hoje nós estamos vivendo o legado do que eles fizeram. O que eles fizeram é vivo até hoje. O nosso corpo vai morrer, queridos. Preste atenção, o nosso corpo vai morrer. Seja de acidente, seja de doença, seja dormindo, seja por Cristo, seja por um assalto, não sei, o nosso corpo vai tombar um dia. Isso vai acontecer, isso é fato. Né? Se a gente não celebrar visualmente o arrebatamento da igreja, nós vamos morrer. Agora, o que nós vamos deixar dentro da área de governo que nós estamos exercendo? Se estamos exercendo. Qual o legado? Qual a transferência? Qual a continuidade daquilo que nós vamos deixar? Isso está ligado ao governo, queridos. E daí esses mesmos homens que foram omissos, o que é a omissão? É a falta de cumprir o dever.
O que é a omissão? É deixar de dizer coisas que devem ser ditas. Queridos, nesse tempo a gente tem que ter cautela sobre muitas coisas? Sim. Para continuar falando, para os vídeos não cair aqui, né, no canal, para não ser cortado, não ser banido. A gente vai ter que ter cautela. Não quer dizer que a gente tem que parar de falar. Nós precisamos alcançar pessoas. Nós precisamos continuar indo. Sabe? A omissão gera isso. E esses homens que foram omissos, que tiveram medo, que fugiram, que se esconderam, que voltaram para suas atividades normais porque não tiveram punho, não tiveram força para ir, para acreditar, porque Jesus havia dito o que ia acontecer. Esses homens, depois de um revestimento de poder, depois de serem cheios da alegria do céu, eles estão dispostos a tudo. Agora eu quero trazer um alerta aqui. Nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo. Nós dizemos que recebemos o Espírito Santo. E eu não estou questionando isso. Nós dizemos que temos visão espiritual. Nós buscamos muita coisa. A gente ora, a gente quer ver o anjo, a gente quer falar, a gente quer ouvir, a gente quer sentir o vento da asa do anjo, a gente quer. Para quê? Para quê, queridos? A gente quer para sair desse estágio de covardia, de omissão e entrar num posicionamento de governo para paralisar as obras do inferno? Ou a gente quer somente para ter sensações? Ai, porque é gostoso demais. Senti, foi top, foi bom, agora eu volto para os meus afazeres. Ai, agora eu preciso de novo, porque eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo debilitada, eu tô triste, então eu vou lá buscar o Espírito de novo. Ufa, senti de novo. Agora eu volto para minha vida de novo. Queridos, que evangelho é esse? Que posicionamento é esse da igreja? Que usa o Espírito Santo como um carregador de bateria. Então eu tô cheia, agora eu vou me gastar na minha vida secular, no meu trabalho, eu vou me gastar nisso. E quando eu estiver descarregada, eu busco de novo. Querido, se eu sou cheio do Espírito, eu tenho que ir. Eu tenho que exercer as funções. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão é pecado. O desleixo com a obra de Deus é pecado, queridos. E muitas vezes nós estamos achando que a gente está muito bem na fita, porque nós não cometemos as obras da carne. Ah, eu não estou em prostituição, não estou na pornografia, não estou na bebedice. Na glutonaria quase ninguém escapa, né? Porque tem até o ditado evangeliquez aí, né? Crente não bebe, mas come. Quer dizer, não consegue governar nem sobre a comida, né? Come. Sai de um vício e entra no outro. Mas esse é assunto para outro momento, né? E daí, eu não tô fazendo essas coisas, então eu tô top. É? Você tem sido omisso? Se você tem sido omisso para se preservar, para se poupar, você está cometendo pecado. O Senhor nos chamou para governar, querido. E daí eu volto a dizer, não é para sair mandando em ninguém, mas o Senhor nos chamou para exercer a autoridade. Sabe? Eu fico olhando, queridos, como nós somos tolos. Tolos, nós somos muito tolos. A gente vê um cristão famoso, fica tudo eufórico, sabe? Ai, porque ele canta, não sei o que. Tá, ele só é um adorador, ou só é um pastor. É legal estar junto, é legal conhecer, é legal conversar, é lógico que é. Eu, por exemplo, quero chegar no céu e quero conversar com uma galera lá, saber como é que foi. Aqui na Terra, tem pessoas que você fala, que legal, que top o trabalho que eles estão fazendo. Mas sem esse estrelismo, queridos. Sabe, acho que eu já compartilhei isso com vocês, mas eu trabalhei 4 anos no mandato de um prefeito aqui da cidade. Trabalhei no gabinete com ele, né? Então ali eu conheci a nata da política do estado, né?
Conheci muita gente mesmo. E a gente está falando de governo, a minha família é uma família muito envolvida na política. Então eu cresci com meu pai, assim, com 12 anos eu já ia para reuniões com meu pai. Para comícios na época, né? Eu já trabalhava nas campanhas. E um dia teve uma reunião na prefeitura. E veio, assim, deputados, senadores, governador, aquele piseiro, assim, né, da nata política do Estado. E aquele entra e sai, assessor, aquele piseiro. E de repente chegou um candidato não, chegou um senador na época. Hoje ele não é mais, mas na época senador. E cumprimentando, né? E a hora que ele veio, que ele estendeu a mão para pegar na minha mão, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo assim: ah, se ele soubesse na mão de quem ele está pegando. Eu não estou falando da minha pessoa, queridos. Eu entendi o que Deus estava falando. O Senhor disse assim: ele está pegando na mão de verdadeiras autoridades. E eu comecei a chorar na hora. Foi tão forte aquilo que meu olho lacrimejou e a lágrima desceu. E aquele homem ficou me olhando, eu acho que ele pensou, deve ser uma fã, né? Mas, na verdade, eu entendi naquele momento que todo mundo ali estava... Uau, as autoridades, e tem assessor, e tira foto, e abraça aquele... E o Senhor estava olhando e falando: a autoridade aqui é você. Porque eu era cristã ali. Não era a minha pessoa, Andréia. Era a representação do que eu sou nessa terra no mundo espiritual. Eu era a autoridade. E eu fiquei impactada com aquilo, queridos. E nós não entendemos isso. Nós não entendemos que o Senhor nos chamou para governar. Os reis dessa terra sou eu e é você. Os sacerdotes dessa terra sou eu e sou você. O Senhor nos deu autoridade na terra e nas regiões celestiais. Reis e sacerdotes. Nós precisamos sair dessa atmosfera de omissão, de medo, não, eu não vou me meter nisso. Não, isso aqui, gente, ó, não vamos falar isso não, vamos corrigir não, porque isso aqui agora dá processo. E como é que vai ser, queridos? Pastores, como é que vai ser a hora que chegar um casal do mesmo sexo com um mandato falando que você tem que fazer o casamento deles? Como é que vai ser? Você simplesmente vai celebrar e tá tudo ok? Porque você não pode se comprometer? Como é que vai ser? Ou você tá disposto a dizer não e brigar? Eu também não tô falando disso. Ou você vai aproveitar um momento e falar: tá bom, vou celebrar. Pode deixar comigo, vou celebrar. Vem cá. Vai na Bíblia, lê a Bíblia, fala do homem e da mulher, já faz uma oração quebrando maldição ali. E já fala assim, ó, de acordo com a vontade de vocês, que não é a vontade de Deus. Tá tudo ok. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser, queridos? Ou a gente vai continuar se escondendo atrás de placas de igreja. Ou a gente vai continuar se escondendo atrás do nosso medo e colocando isso como uma casca de espiritualidade. Não, é porque isso aqui é prudência. Não, isso aqui é sabedoria. Não, queridos. Sabedoria é nós continuarmos avançando independente do que está acontecendo. O que a igreja primitiva fez? Eles eram perseguidos, queridos. O governo da época não autorizava ser pregado o evangelho. Olha as cartas bíblicas. E eles se comunicavam por cartas. Mandava carta, se reunia na casa de um, se reuniam em cavernas. A igreja da China. Perseguição da Coreia. Perseguição. Não, então agora a gente não pode cultuar. Então, de boa, a gente não vai cultuar. Não, nós vamos buscar uma forma. A gente vai dar um jeito. A gente vai, como o irmão André, né? A gente vai virar contrabandista de Deus. Não, a gente vai dar um jeito aqui. Ninguém vai nos parar. Nós somos a autoridade.
Se a gente não pode fazer da forma A, a gente faz da forma B, da forma C, da forma D. Tem um alfabeto todinho aí pra gente descobrir como é que nós vamos fazer. Vocês entendem isso, queridos? Exercer autoridade e governo. É óbvio que se leis forem estabelecidas, o negócio vai ficar estreito. Vai ter coisas que nós não vamos poder fazer abertamente. Mas o Senhor nos dará estratégia. Para aqueles que estão posicionados, o Senhor dará estratégia, queridos. Se cair aqui, né? Se a lei for aprovada e cair, a gente não puder falar mais, a gente vai dar um jeito, não sei como. Mas o Senhor vai dar um jeito. Mas a igreja vai continuar em avanço. E você tá de que lado? Você tá do lado daqueles que... Esses dias eu escutei um negócio mais ou menos assim, né? Falando sobre ter que tomar cuidado para não corromper as leis, né? E eu falei, eu não corrompo as leis do céu. Essa, não. Mas essas leis medíocres, pecadoras, de homens arrogantes, eles não me representam. Eu não tenho aliança com eles. Esses dias também conversando com uma pastora querida aí, e ela falou assim, profeta, como é que vai ser? Porque assim, ele é o governante. Alguns que estão aí da corrupção são governantes. E nós temos que orar. Eu falei, eu oro pela nação. Inclusive, eu oro pela nação, pedindo ao Senhor que traga justiça, que traga juízo, consciente de que o juízo começa pela casa de Deus, pelos omissos que não se posicionaram, por aqueles que se corromperam, por aqueles que se aliançaram com as trevas, que o Senhor venha trazendo justiça e juízo sobre a nação brasileira. Todo mundo tem a oportunidade, queridos, de se render a Deus. Queridos, aqui no Brasil, a pessoa tem que ser muito surda para não ter ouvido falar de Cristo. Calma, eu sei que tem lugares que ainda é muito difícil chegar ao Evangelho. Eu tô falando num contexto geral, amém? Mas tem um monte de gente aí, governo, que a gente sabe que ouve falar de Cristo, que inclusive cita o nome e não quer. E eu falei para essa pastora, eu falei assim, olha, eu sou muito em paz com isso. Eles não me representam. Eu não me aliancei com eles através do voto. Como que eu vejo? Eu vejo o povo de Deus morando no Egito, e no Egito tem um rei. Simples assim. Esse rei não é o meu governante. Ele não me representa. Daí você pode dizer um monte de coisa, queridos. Ah, mas porque o Senhor diz sobre as autoridades. E eu poderia te explicar teologicamente acerca disso. E talvez eu faça durante esses dias dos vídeos. E eu não tô incitando a rebelião, em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a igreja precisa parar de ser omissa com a palavra. E ter coragem de pregar a verdade do Evangelho. Ter coragem de ser luz em meio às trevas. Mas todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, parece que o inferno se levanta. Normal, queridos. Fica de boa, isso é normal. Você já foi em sítio? Ou em lugares mais afastados da cidade? Quando você vai nesses lugares, como é que é quando você acende a lâmpada? Todos os bichinhos vêm na lâmpada. Sabe por quê? Os bichos são atraídos pela luz, porque eles não têm luz própria. Então, quando eles vêem luz, eles ficam doidinhos e vêm. Então, se quando você se levanta para sair da omissão, os bichos te cercam, é porque verdadeiramente você está sendo luz. E daí, quanto mais você ilumina, mais os bichos vão se afastando. Por quê? Porque você começou a iluminar sozinho. Daí vem aquele monte de bicho. Mas daí outro acende. Daí os bichos já dividem para dois. Outro acende, outro acende, outro acende, outro acende. E quando você vê, aqueles bichos têm que sair, porque ali não é mais um lugar escuro com uma luz. Agora ali passou a ser claro. E eles não têm mais espaço para ficar.
Por que que nas luzes da cidade não tem esse monte de bicho? Porque é muita luz. Saia da omissão. Comece a buscar o Espírito para falar, Senhor, qual é o meu papel nessa terra? O que eu tenho que fazer? Qual é a área de governo que o Senhor tem para mim nessa terra? E qual a área de liderança aonde eu vou exercer um governo espiritual através de uma liderança que o Senhor tem colocado abaixo de mim? Qual é a área que o Senhor tem para minha vida? E comece a se posicionar, queridos. Porque posso te falar? De novo, né? Salmo 115, o Senhor deu a terra para o governo dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu para nós. E se a gente, eu estou colocando só Brasil, se a gente olha e vê tanta corrupção, se a gente vê tanto problema, se a gente vê tantas questões de aborto, de feitiçarias e de tantas outras coisas, adivinhem de quem é a culpa? Não é do governo, queridos. Porque o governo não é a autoridade. A autoridade é a igreja. E a igreja deixou que a nação ficasse assim. Mas posso te falar? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas por um homem o Senhor tirou o pecado. Né? O primeiro e o segundo Adão, ou o primeiro e o último Adão, Adão e Cristo. Isso é um padrão. Pela igreja, pela omissão da igreja, nações têm sido destruídas. Mas pelo levantar da igreja, nações podem ser restabelecidas, reposicionadas. Mas isso depende de nós. Não depende de uma ou outra pessoa. Isso depende de nós. E daí, o meu clamor ao Senhor no final desse vídeo é o mesmo de ontem. Que o Senhor levante os reis e sacerdotes desse tempo. Que o Senhor ative e libere, sabe, a igreja para se posicionar contra a obra das trevas. Para sentenciar os demônios, para decretar contra as trevas, para se posicionar e falar, eu não aceito isso, eu não sou conivente com isso, eu não concordo com isso, a Bíblia não diz isso, eu não sou omisso. Eu estou vendo o bem que tem que ser feito e eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, por menorzinha que seja, o resultado vai ser excepcional. Porque existe uma força na unidade, queridos. Salmo 133. Quando nós estamos unidos em um só propósito, o óleo é derramado. O óleo é derramado. E quando o óleo vem, queridos, o óleo traz cura. O óleo quebra, despedaça jugo. O óleo sela para o Espírito. E isso acontece na unidade. Que nós venhamos nos unir pelo propósito de sair da omissão e sermos reposicionados como igreja. E aguardar. Pode aguardar. Que assim como aconteceu no Antigo Testamento, Deus desceu no Monte Sinai. Assim como aconteceu no Novo Testamento, o Espírito desceu sobre Jerusalém. Assim acontecerá conosco. Assim acontecerá, o Espírito descerá. E eu não estou dizendo agora de perca essa visão, de que vai acontecer de novo, faz de novo, Jesus, vamos tremer, vamos chorar, vamos ver línguas repartidas de fogo. Não, vamos ser cheios do poder para manifestar o reino de Deus nessa terra, para ter coragem de sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente amanhã tá junto de novo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fica firme, faltam agora apenas 4 dias para encerrar a contagem do Homer, 5 dias para nós entrarmos na festa de Shavuot. E eu creio em um despertar poderoso da Igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que você tenha um sábado de descanso. Seja refeito, renovado pelo Pai. Que as virtudes do Espírito sejam sobre você e sobre a sua casa. E que o alinhamento do céu, do descanso, traga vida a você e coragem para você se levantar como rei e como sacerdote nessa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.